Farmacologia dos contraceptivos hormonais, por Anne Marine Rodrigues, Ana Vitória Souza, Bruna Luiz Costa, Edneia Cardoso e Gessiane Oliveira, Farmácia UniFG. Neste vídeo, trataremos sobre introdução, sistema genital feminino, grupos farmacológicos utilizados, estrogênios e progestinas, efeitos colaterais, patologias associadas e, por fim, considerações finais. Introdução. Os métodos contraceptivos hormonais são considerados modernos, práticos, acessíveis e eficazes. Atualmente, é um dos mais utilizados entre as mulheres, tanto na prevenção da gravidez quanto no tratamento de algumas patologias associadas. No Brasil, cerca de 55,4% das mulheres em sua idade reprodutiva fazem uso de algum contraceptivo hormonal. A escolha deste método está relacionada, na maioria das vezes, aos fatores econômicos e biológicos, embora que o conhecimento deste contribui na escolha de um método mais adequado para o usuário. Os anticoncepcionais foram criados a partir de hormônios semelhantes aos produzidos pelo corpo da mulher, como o estrogênio e a progesterona, de modo que alguns destes métodos utilizam a combinação dos dois hormônios, enquanto outros utilizam a combinação apenas da progesterona, com a única finalidade de impedir a ovulação e dificultar a passagem do espermatozoide para o interior do útero. Estudos identificam que esse método possui uma eficácia de até 99,8% quando utilizados de forma correta e regular, sendo encontrados por via oral, injetados, anéis vaginais, aplicados à pele ou implantados sobre a pele. Sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é composto por dois grupos de órgãos, os internos, que são o útero, os ovários, as tubas uterinas e a vagina, e os externos, que é caracterizado pelo monte do púbis, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Além de produzir os hormônios sexuais e os óvulos, esse aparelho também é responsável pela fecundação, sendo no seu interior que ocorre o desenvolvimento do bebê por 9 meses. De maneira em geral, uma das principais funções desse aparelho genital se baseia na produção de gametas femininos. Esse processo tem início durante seu desenvolvimento embrionário, ou seja, antes mesmo do nascimento da mulher, uma vez que ao atingir a puberdade, vai ocorrer a primeira menstruação, que é conhecido como menarca, marcando assim o início de sua vida reprodutiva. Tratando agora acerca desse período que ocorre durante a puberdade, temos que tal processo é devido a variações rítmicas mensais que resultam no ciclo menstrual, o qual possui uma duração média de 28 dias. Esse ciclo possibilita o surgimento de um óvulo que pode ou não ser fecundado durante o período da ovulação, quando há um pico do hormônio luteinizante, sendo que tais alterações decorrem dos hormônios gonadotrópicos, folículo estimulante e luteinizante, os quais são secretados pela hipófise. A frequência de secreção é regulada pelo gerador hipotalâmico de pulsos de GnRH, o hormônio de liberação das gonadotropinas. Sendo assim, a partir de efeitos de feedback negativo e positivo do estrogênio e da progesterona, ocorre um impacto sobre a diminuição da secreção de LH e FSH, alterando dessa forma o ritmo do ciclo sexual feminino. Esses hormônios, por sua vez, estimulam células-alvo ovarianas, que se combinam com receptores específicos e promovem a ativação do segundo mensageiro, havendo o estímulo para a síntese dos hormônios sexuais pelos ovários. Quando não há fecundação, o corpo lúteo no ovário sofre uma involução. Assim ocorre a menstruação. Nota-se, então, que os hormônios sexuais ovarianos desempenham importantes papéis sobre o sistema reprodutor feminino, sendo secretados em diferentes quantidades e em distintas fases do ciclo menstrual, já que são necessárias para a concepção, a maturação embrionária e o desenvolvimento das características secundárias durante a puberdade. A síntese dessas moléculas parte de um precursor comum, o colesterol, e a compreensão desses mecanismos que é aplicado no uso de tais hormônios para a contracepção, já que ambos desempenham importantes funções fisiológicas e farmacológicas que são dosadas pelas preparações contendo tais hormônios. O mecanismo de ação desses hormônios é desencadeado pela sua interação com receptores nucleares, sendo eles chamados de ER-alfa e ER-beta para os estrogênios e PRA e PRB para a progesterona.
A entrada na célula ocorre por difusão passiva e, após a ligação, ocorrem alterações de conformação, sendo diferentes para agonistas e antagonistas, as quais propiciam efeitos genômicos. Sendo assim, a anticoncepção hormonal consiste na utilização de fármacos que contêm em sua formulação hormônios, os quais se encontram em doses e concentrações suficientes para que a gravidez seja evitada sem que haja restrição às relações sexuais. Para isso, podem ser utilizados contraceptivos orais combinados, monofásicos, bifásicos, trifásicos ou só com progestágenos, injetáveis, implantes, anéis vaginais, dispositivos intrauterinos, com progestágeno e adesivos cutâneos. Em relação às pílulas orais combinadas, estas podem ser classificadas em monofásicas, geralmente se apresentando em blisters contendo 21, 24 ou 28 comprimidos, cuja composição consiste em um etinil-estradiol e um progestágeno com as mesmas doses. Já os bifásicos apresentam-se em pílulas com a mesma composição hormonal, entretanto em 2 blocos com doses diferentes, enquanto os trifásicos possuem formulações cujas pílulas são divididas em 3 blocos, cada um com doses distintas desses hormônios, cujo intuito é mimetizar o ciclo natural feminino. Existem formulações com 28 comprimidos, sendo que as pílulas são administradas por 21 dias e os placebos por 7 dias, que podem conter vitaminas e ferro. Durante esse intervalo, ocorre sangramento, não havendo pausa entre as cartelas. Há ainda a possibilidade de uso ininterrupto das pílulas em situações onde se pretende ficar sem ter os sangramentos periódicos. O mecanismo de ação dos contraceptivos orais combinados consiste na influência sobre o eixo neuroendócrino, alterando assim tanto a estimulação ovariana quanto os processos de feedback, havendo um bloqueio gonadotrófico, principalmente sobre o LH, o que impede a ovulação. Ademais, os defeitos promovidos são reversíveis, assim como dos demais métodos hormonais descritos. Quanto aos contraceptivos orais constituídos apenas de progestágeno, tem-se a indicação destes para pacientes em que o uso de estrógeno deve ser evitado. A noretindrona é a principal progestina empregada, sendo denominada de minipílula, e o seu uso deve ser contínuo, independente da menstruação. O mecanismo de ação consiste em uma alteração sobre o muco cervical que o torna impermeável aos espermatozoides, havendo também alterações sobre o endométrio, que sofre hipotrofia ou atrofia, além do bloqueio da ovulação. Os implantes correspondem a cápsulas de 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, que são implantadas subcutaneamente na face interna do braço e acima do cotovelo. Tal dispositivo é utilizado para a contracepção de longa duração, tendo uma validade aproximada de até 3 anos. Tratando agora sobre o adesivo anticoncepcional, tem-se que este se caracteriza como um método contraceptivo baseado na administração dos hormônios progesterona e estrogênio, que é aplicado por um adesivo à pele limpa e seca no primeiro dia da menstruação, devendo ser trocado após 7 dias. Depois de usar 3 adesivos consecutivos, deve-se realizar um intervalo de 7 dias para poder iniciar um novo ciclo, independente da menstruação. O adesivo ele tem funcionalidade semelhante às das pílulas anticoncepcionais, porém com uma forma de administração diferente. Quanto aos contraceptivos injetáveis, tem-se uma grande vantagem dessa forma farmacêutica, já que nesta não há o metabolismo de primeira passagem pelo fígado. Podem ser utilizados injetáveis combinados, em que a administração é mensal, ou apenas com progestágenos, cuja administração ocorre a cada trimestre, sendo uma boa opção para pacientes que tenham dificuldade de se adaptar à pílula por esquecimento ou pelos efeitos gastrointestinais que podem apresentar. O mecanismo de ação é análogo ao das pílulas combinadas e possuem a maior eficácia entre os métodos hormonais. Entretanto, existem contraindicações que são relativas à hipertensão ou à idade superior a 40 anos e tabagismo. Já o anel vaginal é um método contraceptivo hormonal combinado constituído de um anel flexível e transparente, feito de plástico macio. Nos primeiros 7 dias de uso, deve ser associado a outro método de barreira. Esse contraceptivo deve ser colocado pela paciente entre o primeiro e o 5º dia do ciclo menstrual, devendo ser usado por um ciclo com duração de 21 dias e após uma pausa de 7 dias, o novo anel deverá ser novamente colocado no mesmo horário em que foi colocado o anterior. Seu mecanismo de ação é parecido com o da pílula anticoncepcional e, quando utilizado de forma correta, tem uma eficácia de até 99%, não interferindo na relação sexual, como também tem um retorno da fertilidade assim que o anel é suspenso.
Já o dispositivo intrauterino hormonal, o DIU, consiste em um aparelho que contém óleo siliconado e é instalado no útero. Trata-se de um método de longa duração e altamente eficaz, podendo durar por até 5 anos. O mecanismo de ação é desencadeado pela liberação de progesterona diariamente, a fim de provocar alterações no muco cervical que afetam a motilidade dos espermatozoides e também, em alguns casos, pode atuar sobre o bloqueio da ovulação. Provavelmente, agora você deve estar se questionando: e a pílula do dia seguinte? Pois então, ela é utilizada em situações em que ocorre a falha do método utilizado, em caso de estupro ou quando o ato sexual ocorre em um encontro inesperado. Portanto, não deve ser utilizada como pílula anticoncepcional, já que consiste em uma elevada dosagem hormonal. A sua administração deve ocorrer idealmente e o mínimo possível, mas dentro de 72 horas após o coito sem proteção. Vale ressaltar que, mesmo não sendo abortiva, ela não é indicada quando há gravidez ou suspeita. Finalmente, cabe relembrar que tais anticoncepcionais hormonais servem apenas para evitar a gravidez, quando utilizados para este fim. Mais à frente, nós iremos tratar sobre patologias associadas que podem ter seus sintomas tratados por esses medicamentos. Mas no caso da prevenção da gravidez, é importante a gente lembrar que não ocorre uma barreira durante o ato sexual. Então, apenas previne a gravidez indesejada, mas não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Patologias associadas ao uso de contraceptivos hormonais. Além de prevenir uma gravidez indesejada, os métodos de contracepção hormonal oferecem uma gama de benefícios na saúde da mulher. O fato é que muitas mulheres no mundo atual têm buscado algo a mais nessas medicações, além das suas contracepções. Uma dessas buscas se encontra o tratamento da acne, controle do ciclo menstrual, cólicas menos intensas, redução da tensão pré-menstrual e até mesmo as formas de evitar o ciclo. Com isso, os representantes mais recomendáveis para o uso da classe de contraceptivos são os anticoncepcionais orais combinados, por possuírem maior eficácia e efetividade, tanto para a prevenção quanto para fins não contraceptivos. Uma das aplicações dos contraceptivos hormonais é a síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição clínica muito recorrente entre as disfunções endócrinas e que acomete mulheres durante o período reprodutivo, pelo qual seus principais elementos clínicos se dão por hiperandrogenismo e anovulação crônica. Em consequência da anovulação crônica na síndrome do ovário policístico, essa pode ocasionar sangramento uterino anormal, além de lesões precursoras do câncer endometrial. A terapia medicamentosa dessa condição tem como principal fator diminuir a produção exagerada de andrógenos, reparando as suas consequências acarretadas, proporcionando a normalização do ciclo e também dos marcadores de risco de complicações crônicas na tentativa assim, de impedir o seu desenvolvimento. Nesse sentido, uma das formas de tratamento para tal condição se encontra o uso dos anticoncepcionais hormonais orais, combinados ou não, que por possuírem ação antigonotrófica, atuam provocando a inibição da secreção dos andrógenos ovarianos, proporcionando o aumento da síntese hepática da globulina, ligadora dos hormônios sexuais, e diminuindo as concentrações circulantes da testosterona livre. O uso desse tipo de medicação proporciona melhorias significativas nos sintomas apresentados por essa síndrome, como hirsutismo, acne e regulação menstrual. Contraceptivos hormonais no tratamento do câncer de ovário. O câncer de ovário é uma neoplasia maligna bastante frequente na população e com grande incidência de mortes, devido ao seu diagnóstico tardio, sobrando poucas alternativas para o tratamento, além de serem pouco eficazes nesse estágio. Os principais fatores que estão correlacionados ao desenvolvimento deste tipo de neoplasia se dão pelo histórico familiar, que constam alterações nos genes de BRCA1 e BRCA2, fatores reprodutivos, hábitos e estilos de vida. A indicação do uso de concepcionais orais para tal se dá como uma estratégia de prevenção primária, podendo proteger até 50% quando utilizado a um longo período de tempo. Ademais, as pílulas também se demonstram uma eficácia nessa proteção. O mecanismo para essa ação protetora do câncer de ovário está diretamente ligado às alterações que induzem a atividade biológica dos ovários, fazendo com que haja uma anovulação reversível, reduzindo os níveis de secreção de gonadropinas,
reduzindo assim o risco de desenvolver o câncer de ovário. Contraceptivos hormonais no tratamento da endometriose. A endometriose é uma condição ginecológica crônica que se dá pela presença do tecido endometrial que fica localizado em uma região fora da cavidade uterina. A manifestação clínica da endometriose pode se dar pela presença de dismonorreia, dispareunia de profundidade, disquésia e é uma causa comum de infertilidade. No entanto, há uma pequena porcentagem de pacientes que se mostram assintomáticos para essa condição. O tratamento da endometriose visa atuar principalmente reduzindo os sintomas nas lesões endometrióticas e na progressão da doença. Em se tratando do tratamento medicamentoso, essa se baseia na utilização de progestinas ou gonadotropina, análogo do hormônio de liberação, para que a partir dessa combinação hormonal seja possível produzir uma pseudogravidez, uma pseudomenopausa ou anulação crônica, impedindo assim o crescimento e manutenção da endometriose. Dessa maneira, os anticoncepcionais combinados são considerados a primeira linha no tratamento da endometriose em mulheres com sintomas leves ou moderados, sendo indicado também o uso de progestogênios isolados que, por sua vez, são responsáveis por diminuir cerca de 80% da dor ocasionada por tal condição. Os anticoncepcionais hormonais podem causar várias reações adversas, como alterações imunológicas, metabólicas, nutricionais, psiquiátricas, vasculares, oculares, gastrointestinais, hepatobiliares, cutâneo, subcutâneas, renais, urinárias, auditivas, distúrbio do sistema nervoso central e do sistema reprodutor. Eles podem causar alguns sintomas, como por exemplo, dor de cabeça, náuseas, alterações no fluxo menstrual, aumento de peso decorrente, alterações do humor, cansaço, queda da libido, aparecimento de cravos e espinhas, crescimento das mamas, elevação do colesterol LDL e redução do HDL. Esses efeitos são resultantes dos progestangênicos. Associa-se que os contraceptivos hormonais aumentem o risco de infecções causadas por clamídia e munilha no trato genital inferior, além de doença inflamatória pélvica. Os contraceptivos estão associados aos casos de trombose mesentéricas, venosas, arteriais. Este risco pode ocorrer pelo fato da dosagem de estrogênico e etinilestradiol, que, quando estão presentes na corrente sanguínea, pode provocar um aumento na formação da trombina, aumentando os fatores de coagulação e diminuindo os inibidores, assim gerando o efeito procoagulante leve. Por causa desses efeitos, tem incentivado a descontinuação do uso do método. Então, como já discutido ao longo do trabalho, é evidente que o início da vida sexual está acontecendo cada vez mais precocemente. Dessa maneira, a procura de métodos contraceptivos aumentou progressivamente, visto que são recursos importantes, cuja finalidade é empregada na prevenção da concepção. Sendo assim, cada método hormonal possui suas especificidades. Consequentemente, o conhecimento sobre cada método é essencial e de suma relevância para a saúde da mulher, objetivando possibilitar uma melhor qualidade de vida sexual, como também ofertar uma forma farmacêutica que seja apropriada para cada uma. Contudo, apesar dos inúmeros métodos contraceptivos hormonais, nenhum tem a total eficácia garantida contra a gravidez, ou seja, há viabilidade de falhas. Portanto, diante desse estudo, verifica-se que os efeitos adversos mais indesejáveis dos anticoncepcionais hormonais são relativos a diversos riscos para a saúde, como trombose venosa arterial, câncer de colo de útero, alteração do fluxo hormonal, alteração de humor e, às vezes, a depender do método, aumento de peso e diminuição do libido. Desse modo, mesmo ocasionando riscos à saúde, os métodos de concepção são bastante eficazes, isto é, no modo de tratamento dos sintomas associados à acne, à síndrome dos ovários policísticos e à menopausa, para a prevenção da gravidez e regulação do ciclo menstrual. Por todos esses aspectos, foi notável que das vias de administração, a que possui maior preferência entre as mulheres é a pílula oral, que possui cerca de 95 a 99,7% de eficácia, devido ao custo e à facilidade do uso. Todavia, farmacologicamente, o implante contraceptivo possui a forma mais eficaz, 99,9%, visto que é um chip de silicone implantado abaixo da pele
que possui um reservatório do hormônio progesterona, que será liberado diretamente na corrente sanguínea, impedindo de os ovários dispensarem os ovócitos. Finalmente, conclui-se que os anticoncepcionais hormonais, na sua pluralidade, é benéfica, sendo também aproveitada para recursos terapêuticos ginecológicos, que não envolvem somente a contracepção. A preferência do método é individual e deve ser acompanhada de um profissional competente da área da saúde, habilitado a passar essas informações, prescrevê-los e administrá-los da melhor forma possível. Aqui estão as nossas referências e esse foi o nosso trabalho sobre farmacologia dos contraceptivos hormonais. Agradecemos pela atenção.